Vamos começar, pessoal. Bom, então a gente já falou várias coisas, estamos começando a adentrar aqui na estrutura da geometria, né, que a gente obteve. Vocês têm dúvidas, alguma coisa que vocês queiram perguntar, antes da gente continuar seguindo? Porque toda a estrutura que a gente fez foi discutir relatividade galileana, mostrar o que significava ponto fixo e assim por diante. Aí a gente foi para a relatividade de Einstein, da relatividade restrita, onde a gente exige que a velocidade da luz seja máxima e constante. A gente viu que isso levava a uma série de consequências secundárias, como a questão da sincronia, para você construir os sistemas de referências, o que você tinha que fazer, né? E a gente viu que a gente podia relacionar eventos no espaço-tempo com coisas que são mensuráveis, né? Então, de uma forma talvez um pouco artificial, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente fazia antes no espaço tridimensional, que era o quê? Eu tinha segmentos de reta, né, aqui no meu espaço real, no espaço euclidiano, e eu consegui associar um comprimento a isso. E a gente fez a mesma coisa só com o espaço de Minkowski agora, né, que vai ser o nosso espaço-tempo, em que esse cara aqui ele está associado a ele um comprimento que tem um significado muito particular. Então tem que tomar cuidado porque o espaço-tempo ele acomoda quantidades como se fossem as mesmas, mas na verdade eles estão relacionados a coisas diferentes, né? Como eu falei para vocês, se esse intervalo aqui for tipo tempo, o comprimento dele está associado a um certo delta tal, né? E se for tipo espaço, o comprimento dele está associado a um certo delta L, certo? Então a gente está fundindo o espaço e o tempo, mas alguém poderia ainda dizer que de forma artificial, porque o significado das coisas que estão aqui é um e aqui é outro, certo? E o que a gente fez foi que a gente começou a definir isso como uma geometria, né? E para fazer isso o que a gente introduziu foi uma métrica, né? Que a gente está chamando de métrica, eu estou evitando usar essa palavra, mas é esse funcional bilinear que é escrito dessa forma, certo? A gente viu que com esse cara aqui a gente consegue medir tamanho, né? Então a gente tem umas coisas do tipo delta x, eta, delta x, né? E nós passamos por uma notação tensorial em que a gente pode definir uma coisa do tipo, deixa eu ver qual letra eu estava usando, por exemplo, dx mi d lambda eta mini dx ni d lambda, ao invés de fazer aquela notação anterior que a gente estava usando, que era dx transposto d lambda eta matricial dx d lambda, né? A gente discutiu que tem uma série de vantagens aqui, justamente porque aqui a gente não entende o caráter, que esse cara aqui na verdade não é uma transformação linear, na verdade ele está transformando um espaço em outro espaço, né? Então essas sutilezas todas ficam perdidas nesse tipo de notação, ou ficam mais difíceis de serem introduzidas aqui, enquanto nessa notação é muito mais fácil de entender o que está acontecendo, né? A gente entende que quando o índice está em cima, nós estamos falando de um vetor, e nós introduzimos na aula passada os caras com índice embaixo, que servem como projetores, certo? Ok? E a gente vai ver que são os projetores que vão servir para extrair informação de um vetor, né? Então a gente já sabe isso, porque quando a gente escreve, por exemplo, que a gente tem um dx mi d tal, d lambda, por exemplo, a gente já pode escrever, de certa forma, dessa forma aqui, né? Que você está usando uma notação de sequência ordenada para representar o seu vetor. Então eu vou botar um pontinho aqui, só para dizer que não é exatamente uma igualdade, tá? D lambda, e eu tenho esses caras aqui, certo? D lambda e assim por diante. Mas a questão é, por que a gente escreve esse cara e esse em separado desse cara aqui? Porque isso já tem um significado físico adicional para a gente. Isso aqui diz quem é a componente na direção zero desse vetor aqui, tá certo? E aí na hora que a gente for desenhar alguma coisa assim, a gente sabe que esse número que a gente encontrar aqui é o número que eu vou colocar aqui. E o número que eu encontrar aqui é o número que eu vou colocar aqui e assim por diante eu consigo construir meu vetor, tá certo? Mas então a gente, de certa forma, já está usando os projetores, só que meio que implicitamente. Quando a gente escreve, né, um vetor como uma sequência ordenada, a sequência ordenada precisa já estar definida de alguma forma para que isso faça sentido, certo?
Os projetores só formalizam isso um pouco, ou seja, a gente definiu, por exemplo, aqueles caras assim, né? Esse aqui é o 0 μ, ele é simplesmente dado pelas seguintes componentes, 1, 0, 0, 0. Para que ele serve? Ele vai pegar aqui um vetor, chamar Vμ, e vai me dar o V0, tá certo? Então, digamos que eu esteja nesse referencial aqui, definido por esses projetores, e eu quero saber quanto tempo vai passar para essa curva quando o parâmetro dela mover um infinitesimal. Então, eu preciso fazer essa projeção aqui. Eu quero saber quanto que vai andar na direção espacial quando passar uma certa quantidade de tempo. Eu pego a projeção com um E1 aqui, e assim por diante. Achei que você queria perguntar alguma coisa. Bom, então antes de seguir em frente, vamos pensar um pouco nas parametrizações das curvas para a gente definir um objeto que vai ser importante, que vai ser a quadrivelocidade, tá? Então, bom, nós vimos lá atrás que a gente pode escrever o seguinte, o nosso d tal, ele vai ser escrito como raiz de menos dxmi, d lambda, dxni, d lambda, aí eu já estou usando a notação mais nova, tá? Eta mini, né? E aqui d lambda. Então isso aqui te diz quanto que passa de tempo próprio por uma trajetória, aqui vamos dizer que é uma trajetória tipo tempo, né? Tipo tempo. Então, para uma certa trajetória tipo tempo, isso aqui a gente sabe que é negativo, então o menos deixa positivo, a raiz faz sentido. A gente sabe que quando o parâmetro da curva mover delta lambda, eu ganho delta tal de tempo, tá certo? Bom, se eu estiver usando uma outra parametrização qualquer, isso como é que vai ficar? Eu fiz... vamos dizer que eu esteja usando aqui o lambda, lambda igual a x0, tá certo? Então, isso aqui, como eu já falei para vocês, confunde um pouco, porque a gente está usando a própria coordenada como parâmetro da curva, tá certo? Mas é possível ser feito. Então, vai ficar assim, d tal vai ser igual a raiz de menos, aí vai ficar dxmi, e aí depois eu vou falar por que esse objeto pode ser útil e quando que ele pode ser confuso. dxmi, dx0, dxni, dx0, e aqui eta mini, certo? E aqui dx0, certo? Eu estou supondo, normalmente, que o x0 está sincronizado com tal. Você poderia olhar ingenuamente para isso aqui e pensar que isso aqui, dxmi, dx0, seria uma delta de Kronecker μ0 aqui. Mas não é verdade. A gente tem que lembrar que aqui é x como função do parâmetro da curva, que por acaso é x0, tá certo? No caso, x0 como função de x0 é simplesmente x0, tá certo? Fica mais confuso ainda porque é nosso abuso de notação. Mas nas outras componentes isso aqui fica um pouco mais claro, ou seja, aqui o xi, usando aquele padrão de índice, né, como função de x0, vai ser uma função qualquer que eu não sei qual é ainda, tá certo? Bom, quando eu lembro disso aqui tudo, eu escrevo meu d tal assim. O meu d tal agora vai ser raiz de... Bom, então, quando eu derivar x0 em relação a x0, de fato eu vou ter 1, tá certo? Mas os outros não. Então vai ficar assim, menos... deixa eu ver como é que eu faço aqui, eu já escrevi direto, mas me diga se isso aqui fica confuso para vocês. Vai ficar 1 menos v dxi dx0 dxj dx0 delta ij. Tá certo? A gente viu todas essas propriedades na aula passada. Mas isso tudo está claro para vocês? Né? Porque, ó, veja, aqui a gente tem um eta. Quando for o eta 00, vai ser a derivada, vai ser a derivada do x0 e do x0 aqui. Só que a derivada do x0, desculpa aqui, quando for 0, 0, vai ser a derivada do x0, x0 vai dar 1, 1. Só que tem um menos do eta e o menos daqui, certo? Quando for i e j aqui, vai dar a derivada em relação do xi em relação ao x0, né? Que vai dar aquela derivada que eu escrevi ali, aqui também, e vai ter o menos na frente, que é esse menos aqui, tá certo? Porque não tem mais o menos aqui dentro do eta, certo? Frequentemente você vai ver isso aqui escrito assim também, então já escrevo também aqui, dessa forma, menos
dx, dx0, produto interno, dx, dx0, tá certo? Lembrem que aqui o produto interno é o produto interno euclidiano, tá certo? Aquele produto interno que vocês estão acostumados, em E3. Esse aqui é positivo definido, esse aqui realmente define ali um produto interno próprio no seu espaço vetorial, ok? Mas o que é isso aqui, pessoal? dx, dx0. Quem é esse cara aqui? Se a gente olhar para esse plano aqui. Ele é quanto o x anda quando esse parâmetro passa. Então, esse cara é a velocidade da curva nesse plano aqui, vista pelos observadores parados aqui. Então, o observador que mede esse cara como o tempo dele, são os observadores aqui verticais, eles vão olhar para essa curva aqui e eles vão ver essa velocidade aqui o tempo todo. Então, pode falar. É chato, né? Porque é delta x dividido por delta x0. Então é 1 sobre a inclinação aqui. Certo? Aqui geralmente a gente escreve o tempo para cima. Acho que eu nunca escrevi o tempo para a direita. Eu acho que é. Então você tem razão. A inclinação é 1 sobre a inclinação gráfica aqui. Por isso que a gente quer coisas quase zero. Né? Ou seja, é um infinito, né? Inclinação infinita seria ele subir verticalmente perfeitamente. Então esse cara é a velocidade que vocês assim têm maior intuição, que é a velocidade medida naquele referencial fixo, tá certo? E essa velocidade, lembra, a gente está usando o x0 aqui, que é ct. Então esse cara aqui nada mais é do que a gente pode chamar de um certo v de x0 dividido por c. Tá certo? Bom, então isso diz pra gente que d tal vai ser igual a raiz de 1 menos módulo de v quadrado sobre c quadrado. Tá certo? dx0. Isso aqui nada mais é do que aquele fator gama, tá? Fator gama menos 1 de módulo de v. Ok? Então vocês vejam que tem essa relação aqui entre o passar de tempo para o observador que está parado sobre a curva e o tempo que passa fora. A gente vai, depois que a gente terminar o ferramental mais matemático, a gente volta para falar da dilatação do tempo e contração do espaço. Certo? Qual é a desvantagem dessa representação aqui? Tem alguma coisa que vocês possam ver de negativo nisso? Quando eu faço isso aqui, ó, se eu olhar para esse ponto de vista aqui, e não já para a parte espacial, eu vou ver o seguinte, eu tenho uma componente aqui de vetor, mas é uma componente que está livre. Eu posso fazer qualquer transformação de Lorentz e uma equação dessa vai permanecer do mesmo tipo, ela não muda. Só que aqui eu estou fazendo a derivada em relação ao x0. Não é uma coisa covariante, é uma coisa que depende do sistema de coordenadas. Justamente a vantagem é a mesma da desvantagem, ou seja, a vantagem é porque você entende o significado porque se refere a um referencial específico, né? E a desvantagem é justamente porque ele se refere a um referencial específico, ele não é mais covariante, ele não se transforma de maneira natural. Porque se você faz uma transformação para um sistema de coordenadas outro, o que vai acontecer é que você não vai encontrar dx' dx'0. Não é isso que você vai encontrar. Isso aqui seria a velocidade vista no referencial linha. Se você transformar essa quantidade, você vai ver a velocidade vista no referencial 0 transformada no referencial linha, que não é a velocidade vista no referencial linha. Tá certo? Então, isso aqui quebra a covariância. Agora, qual o tempo invariante que a gente tem em mãos que a gente pode usar para introduzir um conceito de velocidade sem quebrar a covariância?
a gente pode usar o próprio tempo tal para parametrizar a curva e também para calcular a velocidade. E dessa forma, a gente vai, na hora que a gente calcular a derivada aqui, o dx vai ser uma coisa covariante, vai ser um vetor, e o d tal aqui também vai ser um invariante. Ele vai ser uma coisa que não depende do sistema de coordenadas, porque ele sempre se refere à medida sobre o observador. Certo? Então, não queremos isso aqui, porque é confuso. Vamos fazer uma definição. Da quadrivelocidade U, que vai ser definida por dxmi d tal. Tá certo? Então eu posso pegar uma curva qualquer e a gente vai calcular essa quantidade aqui. É claro que isso aqui só vai fazer sentido se xmi, ou melhor, se x for tipo tempo. Como que eu defino se x é tipo tempo? Xmi é uma curva tipo tempo se somente se dxmi d lambda eta mini dxni d lambda for menor que zero. Tá certo? Veja que eu não poderia fazer nenhuma exigência sobre U, porque U já usa d tal, e o d tal só está definido se isso aqui for verdade. Porque se isso aqui não for verdade, eu não posso definir o meu d tal, que vem dessa forma aqui, com esse menos. Então eu primeiro checo isso. Se minha curva satisfaz isso aqui, então ela é uma boa candidata a uma curva tipo tempo, eu posso encontrar o d tal e aí eu posso calcular o U, certo? Só nessa circunstância. E o que U tem de vantagem? Bom, ele é invariante nesse sentido aqui, ele é covariante nesse sentido que eu acabei de discutir com vocês, e ele tem uma vantagem adicional. Se eu olhar ingenuamente para cá, você vê aqui, ó, bom, se esse cara aqui é d tal, se eu usar o meu lambda igual a tal, isso aqui tem que ser igual a 1 para fazer sentido. Né? E vai ser, né? A gente vai calcular isso aqui, é super simples, e a gente vai fazer simplesmente esse cálculo. Certo? Então, a gente tendo isso, a gente tem o U, mi, eta, mini, uni, esse cara aqui é dxmi, d tal, eta, mini, dxmi, d tal, né? E a gente pode fazer qualquer tempo intermediário, tá? Mas vamos fazer o outro tempo aqui. Vamos usar o próprio tempo x0, que a gente já calculou aqui, para ver o que acontece. Então vai ficar dxmi dx0 eta mini dxni dx0. Já foi o eta. E aí vai ficar o quê? Ó, era dxmi d tal, então fica dxmi dx0, dx0 d tal. Então tem o dx0 d tal ao quadrado, porque vem um termo daqui e vem para cá. Tá certo? Mas isso aqui, ó, é igual a quanto? Se eu dividir aqui, ó, se eu fizer d tal dx ou dx d tal, eu encontro que d tal dx é isso aqui. Certo? Opa. Isso, né? Eu pego d tal dx e eleva ao quadrado, vai ficar d tal dx ao quadrado igual a esse miolo aqui, tá certo? Então, isso aqui vai ser menos d tal dx ao quadrado dx d tal ao quadrado, que é menos 1. Certo? Como a gente definiu tudo propriamente, esse menos aqui vai aparecer aqui
tá? Esse cara aqui, né, quando eu levar ao quadrado, vai ficar menos aquele miolinho ali, igual a d tal dx ao quadrado. Por isso que está esse cara aqui. Então, a minha quadrivelocidade, ela tem essa propriedade muito especial, mas, pessoal, é bastante especial mesmo, que ela é dada por isso aqui. Ela é dada por isso aqui, certo? Isso aqui que vai ter uma série de consequências importantes sobre a energia do sistema e a massa ser um invariante do sistema também. Bom, isso aqui, pessoal, é sempre verdade, tá? Ou seja, dado uma curva tipo tempo, é sempre possível definir o U, e o U vai sempre ter essa propriedade aqui. Certo? E a gente vai ver que esse U ele vai estar associado ao momento linear da partícula, e o momento linear da partícula vai ter uma quantidade conservada, o quadrimomento linear, que vai ser a massa invariante do sistema, que, digamos, é um dos pilares da classificação das representações do grupo de Poincaré, que serve para a gente classificar todas as partículas que existem, certo? Bom, vamos voltar agora aos projetores. Bom, a gente viu aquilo que eu acabei de falar bastante para vocês, dessa projeção aqui, igual a x0. Então, esse cara aqui, ele pegou um vetor posição e me resolveu, né, e me deu a medida, né, medida de tempo no referencial x seta, certo? Então, esse cara funciona como uma maquininha que pega, você dá um vetor para ele, ele te responde um número que é uma medida, tá certo? Mas, nós vimos também o seguinte, nós vimos que, dado um projetor, existe um único vetor, um projetor W, μ, esqueci de botar aqui, existe um único vetor. Aí aqui, módulo a discussão que a gente teve na aula passada, tá? E esse símbolo aqui, ele é totalmente independente desse até agora, tá certo? Eu só estou dizendo que, dado um projetor, existe um único vetor, tal que esse cara pode ser encontrado, esse que eu tinha pode ser encontrado a partir desse cara aqui. Tá certo? Então, toda vez que eu encontrar um vetor, eu consigo encontrar um covetor associado a ele, e toda vez que eu quiser um covetor, eu consigo um covetor associado a ele. Certo? Então, eu posso estender a minha noção de projeção e medida a dois vetores, certo? Ou seja, eu posso pegar e, digamos que eu quero a projeção, esse meu W ele vai ter um certo significado físico que a gente vai explorar nessa aula, ele vai ter um certo significado físico, mas eu quero explorar ele nesse formato aqui, tá certo? Então, eu estou projetando aqui o meu vetor V, certo? Mas eu posso reescrever, como existe esse vetor W aqui, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Certo? E com isso eu me aproximo de um conceito que vocês já viram bastante, né? Parece um produto interno. Tá? Mas não é. Não é um produto interno, mas é quase um produto interno. Tá certo? Então vocês vejam, pessoal, que se vocês quiserem voltar lá no que vocês aprenderam em geometria euclidiana, vocês podem pensar assim, bom, mas não era meio que isso que a gente estava fazendo o tempo todo, né? Quando a gente fazia assim, eu tenho o meu vetor posição,
Aí eu tenho um vetor de base aqui, eu gosto de usar o Ezinho, mas em alguns lugares as pessoas gostam de usar X chapéu, por exemplo. Tem várias notações e esse cara aqui vai me dar o X1. Tá certo? Então, eu já estou fazendo o produto interno aqui, ó. Tá certo? Só que acontece aqui uma coisa bastante particular. Quando você está trabalhando em geometria euclidiana, em coordenadas cartesianas, o que vai acontecer aqui quando você pegar, né, a sua métrica? Sua métrica em coordenadas cartesianas é delta e j, tá certo? Aí eu tenho um projetor que é assim, digamos que eu tenho meu projetor E1 e ele vai ser 1, 0, 0, certo? Quem é o projetor? Quem é esse cara aqui? Quando eu subir o índice, ou seja, quem é o vetor associado a esse covetor aqui? Né? É um cara aqui, delta e j, vai ser igual a esse cara aqui. Certo? Mas isso aqui, pessoal, é o delta de Kronecker. Né? Ele está somado aqui. Significa que, do ponto de vista numérico, esse cara aqui tem as mesmas componentes que esse cara aqui. É 1 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Tá certo? Veja, parece que é simples e que a gente não precisaria criar uma distinção entre esses caras, mas se você estiver fazendo mecânica clássica em coordenadas esféricas, essa distinção já é importante. Tá certo? Porque quando você quiser pegar o projetor, o x-chapéu, você normaliza o r-chapéu, o θ-chapéu e o φ-chapéu, você normaliza eles justamente porque eles não são iguais. E a normalização é esse termo extra da métrica que aparece aqui. Ou seja, se a métrica não for simplesmente 1, e aparecer um número extra aqui. Entendeu? Então, quando você, por exemplo, quando você vai para esse exemplo que eu estou falando, você fala assim, meu R-chapéu, é porque esse cara aqui é um elemento da métrica que vai aparecer uma coisa do tipo R aqui. E aí aqui eu tenho, sei lá, o R-til, que seria o projetor. A gente nunca olha para esses caras, porque a gente não está acostumado a usar os projetores. A gente usa só vetor. E por que a gente pode fazer isso? Porque sempre existe, para todo o projetor existe um vetor. Então a gente pode simplesmente ignorar a existência desses caras e usar só esses. Quando a gente vai para a atividade restrita ou para coordenadas curvilíneas, a distinção se torna importante e aí a gente pode reintroduzir essas coisas para tirar o maior proveito da notação, entendeu? Mas quando no começo do curso a gente vê essas coisas, a gente não vê esses aspectos, porque acho que simplifica um pouco, diminui o número de novos símbolos introduzindo para o aluno, né? Acho que talvez facilite. Mas está claro o que está acontecendo aqui? E além disso, pessoal, veja, todo o significado que a gente deu para o nosso eta, ele veio de calcular eta VV. É sempre com o mesmo vetor, ou mesma posição. A gente nunca estava colocando coisas diferentes aqui. A gente introduz um conceito físico na hora que a gente introduz o projetor. Só que aí a gente usa o projetor e o fato desse cara ser não degenerado para introduzir esse cara que é quase um produto interno. Tá certo? Eu vou dar um nome para ele, vou dizer tecnicamente o que significa esse cara, tá certo? Porque isso também, de certa forma, classifica o espaço-tempo que a gente trabalha. É isso mesmo, porque veja, é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando você fala que você tem um certo dθ, né? Quando você tem uma variação em θ pequenininha, se você está no plano aqui e eu estou variando o θ uma certa quantidade aqui, com um certo raio, uma variação de dθ tem um certo comprimento de arco aqui. Mas se eu tiver com R maior, essa mesma variação vai ter um raio, vai ter um arco maior. Então, a métrica, ela te diz o quanto mede um dθ. Você pode tirar da coordenada a informação sobre o comprimento. A coordenada pode ser só uma coordenada arbitrária. E aí o que acontece? Ela vai migrar, o conceito de comprimento, ele vai sair da coordenada e vai para a métrica.
certo? Existe essa ambiguidade, você pode botar mais aqui, mais ali, tanto, por exemplo, na cosmologia, tem gente que bota unidade na métrica e tem gente que bota unidade nas coordenadas. Isso depende um pouco desse ponto de vista filosófico, se a métrica que te dá a medida da física e as coordenadas são meros instrumentos, ou vice-versa. Eu vou botar mais informação na coordenada e menos na métrica. Isso é uma questão de escolha. Né? Mas sim, as coisas estão associadas dessa forma. Eu acho que se vocês viram aquelas fórmulas gerais de rotacional, laplaciano, eles chamam de fator de escala, eu acho, a raiz da métrica. Aparecem umas funçõezinhas H, eu não sei se foi assim que vocês viram, que aí vocês fazem tudo em termos dessas funções H, mas é porque você consegue fazer fórmulas bastante gerais quando a sua métrica ela é assim. Aqui não tem soma, tá? Eu tenho uma função aqui. Ou seja, a sua métrica ela é assim, né? H1, H2, H3. Que é, por exemplo, o que acontece na métrica das coordenadas esféricas, né? Esse cara aqui é 1, esse cara é R e esse cara é R seno θ. Aí você consegue reescrever todas as fórmulas em termos desses caras aqui. Mas, na verdade, aquilo que vocês estão vendo, essas fórmulas em termos disso, nada mais é do que uma coisa que vocês vão aprender chamada símbolo de Christoffel. Só que o símbolo de Christoffel, quando a métrica é diagonal, ele fica mais facilmente compactado em uma expressão menor. E aí você consegue fazer tudo em termos desses Hs aqui. Mas, fundamentalmente, é justamente elemento da geometria em coordenadas arbitrárias. O símbolo de Christoffel é um elemento da geometria, pode dizer assim. Tá certo? Okay. Então, só para dar um exemplo banal, se eu fosse definir uma base assim, E0, Mi, como sendo o vetor que aponta para cima, e eu fosse ingenuamente falar, bom, se esse vetor aponta para cima, eu posso usar ele para projetar um outro vetor qualquer nessa direção. Aí você fala, bem, eu posso fazer isso, porque esse cara aqui, Mi, eta, mini, me define um projetor, esse cara é um projetor, eu pego aqui um vetor V qualquer e eu vou obter o quê? Menos V0. Então não é o projetor, certo? Se você quiser realmente o projetor, você vai ver que o vetor que você tem que colocar aqui é o vetor com menos 1 aqui. É um vetor que aponta para baixo. O vetor que aponta para baixo é o cara que, uma vez transformado num projetor, pega a componente apontando para cima. Tá certo? Então aqui, o fato da sua métrica ainda ter sinais diferentes, né, ter uma assinatura não trivial, faz com que essa relação entre projetor e vetor seja ainda mais complicada. Certo? Então, geralmente é muita fonte de confusão para quem está fazendo conta dessas coisas pela primeira vez. Então, manter a atenção, quem é o objeto inicial, quando que ele se transformou, né? Porque às vezes você encontra V com índice em cima, V com índice embaixo e você não sabe quem é quem. Você tem que escolher um e dizer, esse é o verdadeiro e o outro é uma transformação desse, certo? Então, a pergunta é, será que eta é um produto interno? Vamos ver quais são as propriedades de um produto interno. Definição. Produto interno. Então, digamos que eu tenho um produto interno G, né? Eu quero que ele seja assim, G mini, V mi, V ni igual a G mini, deixa eu ver se eu usei, V e W. V mi, W ni vai ser igual a esse cara aqui, W mi, V ni. Ou seja, ele tem que ser simétrico. Tá certo? Essa é a primeira propriedade de um produto interno. A segunda propriedade é que ele é bilinear, ou seja, eu quero que G
mini de Vmi Wni mais Kni seja igual. Isso, a própria notação já diz que isso vai ser verdade, mas a gente escreve aqui só por completeza, né? Vmi Wni mais G mini Vmi Kni. Então ele é bilinear. Tá certo? Só que tem uma terceira propriedade, né? Essa aqui, o nosso eta é simétrico, o nosso eta ele é bilinear, e a terceira propriedade é positivo definido. Ou seja, Vmi, G mini, Vni é maior ou igual a zero, e zero se somente se V for igual a zero. Tá certo? E a gente vê que isso aqui não é respeitado, tá certo? Portanto, eta não é um produto interno. Ok? Então vamos dar alguns, introduzir a nomenclatura correta aqui. Então eu tenho um espaço e tempo, tá certo? Agora, você tem que pensar no espaço e tempo agora como um cara que vai ter, né, um R4, porque eu tenho 4 números, ou seja, uma sequência ordenada de 4 números representando pontos aqui, tá certo? E eu tenho esse produto aqui, eu tenho esse produto bilinear não degenerado eta, tá certo? Só que esse produto está definido em todos os pontos. Aqui eu tenho um eta de x, né? Aqui eu tenho um eta de x', se aqui for x', ou seja, eu tenho esse campo de etas, né? Que por acaso, no nosso caso, ele é sempre menos 1, 1, 1, 1, mas em coordenadas cartesianas, né? E da maneira que a gente construiu. Mas, em geral, o eta podia ser uma coisa variando aqui. Se eu usar coordenadas esquisitas, ele pode variar ao longo do meu espaço. Então, na verdade, eu tenho uma matriz dessa aqui, ó. Eu não botei, eu já apaguei, né? Eu tenho o meu eta, eu tenho um eta assim, menos 1, 0, 1, 1, 1, em cada ponto do espaço. Quando a gente tem esse campo de etas numa variedade, que é o nosso R4, a gente pode chamar de variedade, a gente diz que a gente tem um tensor métrico, tá certo? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque um tensor métrico não é necessariamente uma métrica, tá certo? Porque para ser métrica, da mesma forma que na matemática tem um nome especial, produto interno, e o produto interno é sinônimo para essas propriedades aqui, métrica também é sinônimo para um outro conjunto de propriedades que não são satisfeitos por esse produto aqui, tá certo? Quando a gente tem esse campo aqui, a gente diz que a gente tem uma métrica, um elemento de linha, tá certo? Então o eta vai ser tensor métrico. Ou elemento de linha. Então quando vocês forem ler os livros, vocês vão encontrar esses nomes aqui. De linha. E o fato dele poder dar zero ou ficar negativo ou positivo aqui, diz que ele é um elemento de linha. Bom, deixa eu escrever melhor. Quando G é um produto interno, é positivo definido, chamamos espaço, tempo riemanniano.
certo? Quando G não é positivo definido, chamamos, mas é não degenerado, dizemos espaço, tempo, pseudo, riemanniano, ou lorentziano. Então, quando alguém fala, estamos trabalhando com espaço-tempo lorentziano ou pseudo-riemanniano, você sabe que vai ter um elemento de linha, esse elemento de linha ele vai ser simétrico, ele vai ser bilinear, mas ele vai ser não degenerado e não vai ser positivo definido. Tá certo? Então, quando você fala, por exemplo, geometria sobre a casca da esfera, é uma geometria riemanniana. Geometria euclidiana é riemanniana. Né? Agora, a geometria de Minkowski não é riemanniana, é pseudo-riemanniana ou lorentziana, certo? Que tem essas características aqui. Tá certo? Então, é claro que nesse curso a gente vai focar nessa variedade especial, nesse espaço-tempo especial, que é o espaço de Minkowski, que é um espaço pseudo-riemanniano ou lorentziano, certo? Então a gente precisa explorar as propriedades diferentes que esse cara aqui vai ter. Né? Não sei se vocês lembram, mas quando essa propriedade aqui é verdade, você tem, por exemplo, a desigualdade de Schwarz. Desigualdade de Schwarz é aquela que diz que o produto interno de dois vetores vai ser menor ou igual do que o produto dos seus módulos, tá certo? E aqui, será que a gente tem alguma coisa similar? Né? E a gente vai ver que a gente vai ter o caso oposto, mas a gente vai chegar lá. Ok. Então, para isso, vamos voltar aqui para qual é o significado de Wmi, eta, mi, né, uni. Né? A gente sabe mais ou menos isso no caso do produto interno, porque a gente está acostumado, né? Define ângulo, define módulo e assim por diante. E no caso geral, no caso pseudo-riemanniano, o que isso aí significa, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu comecei com W, isso. Se Wmi for tipo tempo, existe uma transformação M tal que, e a gente já viu isso, M, Mi, Ni, W, Ni vai ser igual, novamente meu igual com pontinho, só para dizer uma representação em sequências ordenadas, vai ser isso aqui. Vezes uma constante F. Por que uma constante F, pessoal? A transformação lembra que a transformação de Lorentz, ela não muda o produto interno, né? Então, ou seja, se eu calcular esse cara aqui, Mi, Ni, W, Ni, eta, Mi, alfa, M, alfa, beta, W, beta, isso aqui vai ser igual a W, alfa, W, beta, eta, alfa, beta. Vocês concordam? A transformação de Lorentz, ela não muda esse cara aqui. A gente mostrou, a gente provou isso no caso 1 mais 1, mas o resto, os outros casos são bem simples, tá?
Então, de ver se eu não errei nenhuma coisa aqui. Mi alfa, alfa beta, beta, mi está certinho. Então, eu não consigo mudar o módulo de um vetor. Tá certo? Então, se eu transformasse e ficasse 1, 0, 0, 0, o vetor 1, 0, 0, 0 tem módulo menos 1. Mas se eu não consigo mudar o módulo, eu não poderia pegar um W qualquer que pode ter um módulo menos 38 e mudar para um cara que tem módulo menos 1. Tá certo? Por isso que ele não acomoda esse F aqui. Certo? Eu posso fazer uma transformação de Lorentz, que vai, digamos, direcionar o meu W na direção para cima, tá certo? Mas eu não consigo botar esse cara igual a 1, simplesmente com uma transformação de Lorentz. Então, a gente tem que deixar isso aqui em aberto. E como é que se dá essa transformação de Lorentz? Né? Vamos fazer o seguinte, por simplicidade, vamos escolher W igual a W0, W1, 0, 0. Mais para frente eu vou dar para vocês uma ferramenta muito mais poderosa para a gente calcular essas coisas, para a gente não precisar ficar se restringindo ao caso que só tem componente na direção 1, tá? Mas isso aqui é só para deixar as coisas mais claras sem envolver uma conta muito complicada. Então eu quero uma transformação de Lorentz, né? Como é que ficam as transformações de Lorentz do vetor W? W' 0 vai ser igual, é sempre assim, gama W0 menos V sobre C W1 e W1 W'1 é gama W1 menos V sobre C W0. Certo? Então, qual é a velocidade que eu tenho que escolher para que esse cara não tenha componente na direção 1? Eu preciso zerar esse cara, né? É a transformação que vai zerar ele aqui, tá vendo? Esse não vai ter componente espacial. Então, eu vou ter que encontrar que V sobre C é W1 sobre W0. Então, essa é a velocidade que é meio que a gente meio de se esperar, né? E veja uma coisa, aqui, como eu estou razão das componentes, se eu reescalonar meu vetor, essa razão não muda. Tá vendo? Isso aqui vai estar associado à liberdade desse F aqui. Porque a velocidade para, digamos, botar ele direcionado para cima é sempre a mesma, independente dele estar mais esticado ou mais retraído, mais dilatado ou menos dilatado por esse fator F aqui. Ok? Ok. Bom, mas se a gente faz isso, o que a gente encontra? Iremos encontrar aqui que W'0 vai ser igual a gama. Aí eu já vou botar o W0 em evidência. Lembra? Eu já sei quem é o meu V sobre C. Meu V sobre C é W1 sobre W0. Vou botar o W0 em evidência. Então vai ficar assim. W0 quadrado menos W1 ao quadrado. Ok? Mas o que é isso, pessoal? O que é esse aqui, ó? Deixa eu ver se eu errei o sinal. Não errei não. Isso. Vamos escrever aqui de novo, vai ficar assim, ó. Esse de cima eu vou escrever como sendo menos, tá certo? W mi eta mi W ni. Vocês concordam que esse pedacinho entre parênteses é igual a isso aqui? E aqui no denominador vai ficar assim. W0 raiz de 1 menos W1 sobre W0 ao quadrado. Certo? Eu vou tirar daqui e vai ficar assim, ó. Menos W mi eta mi W ni. E aqui vai ficar assim. W0 dividido por... Aí é W0 quadrado. Quando eu tirar para cá, vai sair raiz do quadrado. Raiz do quadrado é módulo. Então, esse cara aqui é W0 módulo. Certo? Isso aqui é o sinal do W0. Então, se o meu W0 for o que a gente chama de cronologicamente para o futuro, então isso aqui é um número positivo. Se ele for cronologicamente para o passado, é negativo. E aqui vai ficar como? Raiz. Só que aqui dentro fica o quê, pessoal? A raiz aqui é de menos... É W0 quadrado menos W1 quadrado. Então, é menos esse cara aqui. Certo?
Então isso aqui vai ficar assim, pessoal. Sinal de W0 que multiplica raiz de menos WMi eta mini WNi. Tá certo? Ok. E aí, para que serve isso tudo? O que a gente faz com isso, né? Se eu sei disso, eu posso fazer o seguinte. Ou seja, eu vou reescrever o que eu sei aqui, tá? M, Ni, W, Ni. Aí vocês me digam se vocês entendem o que eu vou escrever. Vai ser 1, 0, 0, 0. Esse cara aqui, ó, eu estou chamando de módulo de W, tá certo? O módulo, ele vai sempre ser, quando for tipo tempo, é com menos, e quando tipo mais, com mais aqui, tá certo? Desculpa, tipo tempo com menos e tipo espaço com mais. Como a gente definiu lá atrás para os deltas maiúsculos, tá bem? Então isso aqui vai ficar assim. W, sinal de W0. Vocês concordam? E veja, eu tinha esse vetor aqui. Aí eu fiz minha transformação de Lorentz. A minha transformação de Lorentz, ela pegou o W0, que é a nova componente, que é a componente zero que vai aparecer aqui, né? E aí, essa expressão que eu não sei quem é ainda. Mas a W1 eu escolhi para ser zero, o W1'. Então, é claro que a componente aqui é zero, e esses dois já eram zero. Então, ficou tudo zero aqui. E aqui é justamente o W'0, tá certo? Que eu acabei de calcular, está aqui, ó, W'0 está aqui. Então, é dado por essa expressão aqui. Ok? Então, finalmente, a gente consegue fazer o que nós queríamos. Quem é W, Mi, eta, mini... eu tinha começado com V ou com U? Deixa eu ver. Qual você fica? Com U, Ni. O que vai ser isso aqui, pessoal? Olha aqui para a cara desse negócio. Vai ser menos U0 vezes essa bagunça aqui. Então, o que isso aqui está fazendo, pessoal? O que esse produto está fazendo? Quando eu estou olhando esse cara como um projetor, atuando no... Desculpa, tá? Desculpa, eu pulei um pedaço aqui e fiz besteira, peraí. Desculpa. Aqui é W', é U'. Certo? Deixa eu ver, eu pulei um negócio aqui, ficou confuso, peraí. Oi? Eu vou escrever ali do outro lado e vou fazer direitinho. Então, a gente está interessado em entender o significado disso aqui, né? WI, eta, mini, U, Ni. Certo? Só que como esse cara aqui é um invariante, a gente pode fazer uma transformação de Lorentz nos dois aqui, tá certo? Porque o eta é invariante. Então eu posso escrever isso aqui assim. M, W, Mi, eta, mini, M, U, Mi. Essa anotação vocês entendem, pessoal? Isso aqui é só para... Eu só estou escrevendo essa anotação assim, ó. Tá certo? Só para ficar mais compacto ali. Então, vocês concordam que isso é igual àquilo? Por causa da transformação de Lorentz. Bom, mas a gente já fez a transformação para esse cara aqui e escolheu esse V especial aqui para selecionar só a primeira componente diferente de zero e obteve isso aqui. Certo? Só que aqui a gente tem a transformação do U. Certo?
Então, quando a gente faz isso aqui, ó, eta, mini, uni, esse cara vai ser o quê? Menos módulo de W, sinal de W0, U linha, porque é a transformada do U, 0. Então, qual é o significado desse cara aqui quando a gente vai transformar ele naquilo que a gente sabe interpretar que é um projetor? Esse cara, ele vai projetar na componente temporal no referencial onde esse cara está parado. Então eu tenho dois vetores aqui, tipo tempo. Tá certo? Eu tenho um vetor aqui, esse cara é o V, é o W, e esse cara aqui é o vetor U, tá certo? Eu posso projetar essa componente aqui, né? Posso projetar essa componente aqui, que são simplesmente o W0 e o W1, o 0 e o 1, tá certo? Serão essas componentes aqui, né? Então eu posso pegar uma coisa assim. Então um tá para cá, um tá aqui, e ele tem essas componentes aqui. A questão é o seguinte: se eu pegar o produto entre os dois, qual é o significado dele? Eu primeiro faço uma mudança de sistema de coordenadas para que o meu W fique assim. Tá certo? Então, quando o meu W ficar assim, ele vai selecionar a componente 0 desse cara nesse referencial. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ser transformado via M, ou seja, eu vou aplicar uma transformação M e vou chegar no referencial assim. Esse cara aqui, ó, vai ser o meu W', e esse aqui vai ser, sei lá, o meu U estava mais compridão aqui, e esse cara vai ser o U'. E agora, essa componente aqui é proporcional a W', eta, mini, uni. Então, você pode usar várias maneiras, digamos, narrativas para interpretar isso aqui. A narrativa que me facilita a interpretação é: se eu sou uma partícula que está viajando com uma tangente igual ao W, então esse produto vai ser a componente da tangente temporal que eu vou ver. Eu vou ver a passagem, isso vai ser, digamos, a taxa de velocidade do relógio do observador U visto pelo W. É claro que eu vou precisar me livrar desse termo, eu preciso saber que eu tenho esse cara aqui, tá? Mas como eu que estou viajando no W, eu sei esses números aqui, aí eu divido por menos isso aqui, né? E obtenho só o que eu quero. Ou seja, se eu dividir aqui, né? Se eu faço isso aqui, ó, W, mi, eta, mini, o ni dividido por menos módulo de W, sinal de W, esse cara vai ser o U'0. Então eu já sei encontrar esses números aqui. E esse número aqui, lembra, é a taxa de velocidade do relógio do U aqui. Ok? Visto pelo W. Certo? O mais interessante é que esse negócio é simétrico. Então isso aqui também é o contrário, isso também é o U vendo o W. Tá certo? Por isso que quando a gente for interpretar as coisas mais para frente, a gente vai ter coisas assim: o quadrivelocidade de uma partícula, quadrimomento de uma partícula. Aí você se pergunta: qual a energia da partícula? A pergunta não tem resposta, porque a partícula não tem uma energia absoluta. Ah, mas então qual é a energia dessa partícula vista por um observador U? Ah, esse cara aqui. Porque aí quando você lembrar dessa conta toda aqui, você vai lembrar, né? Esse cara aqui está selecionando esse quadrimomento projetado no referencial onde ele está parado. Tá certo? Mas você sabendo disso e sabendo manipular os elementos geométricos, você não precisa ficar fazendo essas transformações de Lorentz. Da mesma forma que eu dei ferramentas para vocês interpretarem o comprimento das retas, agora eu estou dando ferramentas para vocês interpretarem os vetores e as projeções dos vetores direto no mesmo referencial.
Ou melhor ainda, talvez a gente consiga ir chegar num ponto, não sei se eu vou conseguir fazer isso nesse curso, onde a gente nem precisa nem colocar referencial nenhum. Tá certo? A gente faz tudo geométrico, sem referencial. Pode fazer tudo algébrico também. Tá certo? Então, vocês vão ver que frequentemente vocês vão encontrar na física lugares que vão escrever P0 e lugares que vão escrever Pmi, Umi. Certo? O P0, ele é basicamente um atalho para esse cara. O P0 é assim, eu estou fazendo isso, mas eu já escolhi um referencial onde U é igual a 1000. E aí eu escrevi esse cara aqui. Mas esse cara em absoluto ele não existe, ele é sempre uma coisa assim, entendeu? Só que aqui fica muito mais claro o caráter covariante dos dois vetores. E você vê mais claramente como que essa expressão se dá em outro sistema de coordenadas. Essa parte é muito parecida com o que você está vendo duas partículas interagentes, né? Porque você usa o movimento da partícula, você usa as coordenadas P e PU e com os índices em cima e outros embaixo para encontrar o momento e a energia das partículas, não é? Isso. É porque quando imagina que você vai fazer uma colisão entre as partículas. A colisão ela não pode depender da energia vista no meu referencial ou no referencial qualquer. A colisão vai depender da energia da partícula 1 vista do ponto de vista da partícula 2, porque só elas que estão interagindo, eu não tenho nada com a história, entendeu? O meu referencial não pode interferir. Por isso que as expressões todas vão ser dadas em termos de contrações de quadrimomento de uma partícula e quadrimomento da outra partícula. Mas é fisicamente o que se espera, né? Porque imagina que a colisão depende de quem está olhando, ou depende do referencial do laboratório, não faz sentido. Ok, agora vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa para chegar mais perto da desigualdade de Schwarz, que é aquela brincadeira do produto interno que a gente tem, né, entre dois vetores igual ao módulo de um, módulo de outro, cosseno do ângulo entre eles. Será que a gente consegue definir o ângulo entre esses caras, né, usando geometria também? Essa geometria agora do espaço e tempo, né? Tá certo, pessoal? E não sei se ficou claro, mas isso aqui é o F, tá? Que eu acabei de pagar aqui. É o fator F que a gente queria encontrar ali. Então, vamos lá. A gente pode fazer uma outra coisa ainda. Na verdade, seguindo o comentário que você fez, a gente pode pensar o seguinte. Será que eu consigo fazer uma transformação de Lorentz que faça a seguinte ação? Eu pego o meu W e vou levar no meu U. Né? Então, deixa eu só fazer um comentário antes. Até aqui, pessoal, eu estava pedindo que o W fosse tipo tempo. Quando o W é tipo tempo, eu posso fazer a transformação de Lorentz para ele ficar parado. Se ele fosse tipo luz ou tipo espaço, eu não poderia. Então, isso aqui, nada disso que faria sentido. Eu teria que fazer uma coisa equivalente, que a gente vai fazer depois, só que em vez de fazer ele ficar na vertical, eu vou fazer ele ficar na horizontal. Eu fiz a brincadeira que eu poderia trocar a ordem das coisas, mas para eu trocar, esse cara tem que ser tipo tempo também para fazer sentido eu fazer uma transformação de Lorentz de um para o outro, tá certo? A brincadeira que eu quero fazer agora é a seguinte, quando os dois são tipo tempo, eu posso encontrar isso aqui. Quando W e U são tipo tempo. Certo? Vocês concordam? Eu tenho uma partícula que está andando com uma certa velocidade, e eu sei que para eu sair de uma velocidade qualquer para ir para outra velocidade qualquer, eu posso fazer isso através de uma transformação de Lorentz. Então, se isso que eu acabei de falar faz sentido, então eu posso fazer essa transformação aqui. É claro que há menos de um fator de normalização n, porque eu não consigo mudar o módulo dos meus vetores subir para uma transformação de Lorentz. A transformação de Lorentz preserva o módulo. Então, eu não consigo fazer que o módulo de W vire o módulo de U. Por isso que eu tenho um fator n aqui indeterminado ainda. Certo?
Ok, vamos descobrir quem é essa transformação de Lorentz. A gente meio que espera que tenha alguma coisa relacionada com a adição de velocidades e tal, mas vamos calcular ela explicitamente para a gente encontrar a fórmula que a gente quer para fechar o assunto de agora, tá certo? Então vamos lá. A gente pode começar com a nossa formulinha de sempre. A gente sabe que N, o zero, que é esse cara aqui, quando eu pegar o zero, vai ser igual ao quê? Gama W0 menos V sobre C W1, certo? E eu sei que NU1 vai ser igual a gama W1 menos V sobre C W0, certo? Tem maneiras muito mais poderosas e algebricamente complicadas para se resolver esse tipo de problema aqui. Mas eu acho que é bom resolver um pouco dele assim na mão, usando as coordenadas, para depois você sentir o valor e a utilidade de fazer essas outras coisas e ter uma intuição do que significa elas, tá? Isso aqui está tranquilo para vocês, pessoal? Transformação de Lorentz, nada demais, tá? A gente já viu bastante disso aqui até agora. Como é que a gente pode fazer para resolver essa equação? Porque, veja, a gente quer encontrar qual é a velocidade que me permite fazer essa transição de U para W, tá certo? Mas, veja, aparece velocidade aqui e aparece velocidade aqui dentro, né? E esses caras aqui são complicados, porque é uma relação não linear, né? O W é 1 sobre raiz de 1 menos velocidade ao quadrado e tal. Então, como é que a gente pode fazer para a gente simplificar a nossa vida? A gente pode dividir as duas expressões, certo? Eu vou dividir a de baixo pela de cima e vou encontrar o seguinte, o 1 sobre o 0 vai ser igual, aí o gama vai embora, W1 menos V sobre C W0, e aqui vou dividir por esse cara aqui, que é W0 menos V sobre C W1, certo? O que eu posso fazer? Eu vou, por conveniência, definir os seguintes símbolos. Eu vou falar que VU sobre C, eu vou definir como sendo o meu V1 sobre V0. E eu vou definir o VW sobre C como o W1 sobre W0. Certo? Então, essas aqui são aquelas velocidades que a gente já tinha acabado de ver no exemplo anterior ali, que é que eu preciso usar para parar o meu observador. Ou para estar no referencial onde o meu observador está parado. Beleza, então a gente faz essa simplificação, vai ficar assim. VU sobre C, que é o lado esquerdo, vai ser... Aí eu vou tirar o W0 em evidência em cima e embaixo, tá? Então vai ficar assim. VW sobre C menos V sobre C dividido por 1 menos, e aqui vai ficar VW sobre C2, que era mais ou menos o que a gente já tinha a expectativa de acontecer, né? O que a gente vai fazer? A gente joga esses Cs aqui fora, porque eles não estão ajudando a gente em nada, e a gente obtém que VU é igual a VW menos V dividido por 1 menos VW sobre C2. Certo? Que era basicamente o que a gente esperava encontrar, que é uma fórmula de adição de velocidade, mas ainda não do jeito que a gente quer, né? A gente faz uma manipulação simples, a gente quer isolar quem é o V em termos do VU e VW, que são as coisas que são dadas pra gente, né? Então a gente joga para cá, vai ficar VU 1 menos VW sobre C2 igual a VW menos V. Então veja, eu tenho V aqui, eu passo o meu V para cá, fica meu V, ele vai multiplicar 1, que é esse cara que veio para cá, e aqui ele vai multiplicar menos VU VW sobre C2, menos VU VW sobre C2, e aí vai sobrar aqui só o que tinha ficado lá, que é o VW, tá certo? E o meu VU que veio para cá, menos VU, tá certo? Novamente, como era de se esperar, V vai ser igual a VW menos VU sobre 1 menos VU sobre C2. Tá certo? Mas isso é meio natural, né, pessoal? Porque, veja, a gente sabe que essa velocidade aqui, esse cara que a gente está encontrando, ele vai ser igual ao quê?
A gente pode pensar nisso aqui como primeiro uma transformação de menos U e uma transformação, de VU e uma transformação de VW. Certo? A gente sabe que a adição de velocidade funciona assim. Então, se a gente pensar que o que a gente está querendo fazer, ó, a gente quer transformar o W no U, a menos da constante de normalização que a gente ainda não encontrou. Então, a primeira coisa que eu faço é essa transformação de Lorentz que zera o meu VW. Agora, meu W está paradão, apontando para cima. Aí eu faço uma com negativo para ela ficar agora na direção do U. Certo? E pronto. Eu chego no U. Então, é meio que natural que a gente fosse encontrar isso aqui, mas fazer essas continhas aqui, ela ajuda a você desenvolver um pouco da intuição. Certo? Bom, então a gente já sabe qual a velocidade, é mais ou menos o que a gente esperava, e agora a gente precisa só encontrar o nosso fator de normalização aqui. Então, para a gente encontrar o fator de normalização, a gente pode fazer uma série de coisas. Uma delas é eu pegar esse cara aqui e pegar o produto interno dele com ele mesmo e desse com esse mesmo. Certo? O que a gente vai encontrar? O produto interno desse lado aqui com ele mesmo, a gente vai encontrar menos módulo de W ao quadrado. Tá certo? Né? Lembra, esse cara aqui, escalar esse cara aqui, é esse cara aqui com eta mi alfa, m alfa beta, ômega beta, W beta. Tá certo? Isso está claro ou vocês querem que eu escreva? Tá claro? Certo? E aqui também a mesma coisa, vai ficar só n quadrado. Esse cara aqui vai ficar menos o 2 N2. Certo? Tá. Então, a gente sabe que N vai ser igual a U2 sobre W2. Ok? Ok, então, era mais ou menos o que era meio óbvio, né? Para eu transformar esse cara nesse, eu divido pela norma dele e multiplico pela norma dele. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui, eu estou multiplicando pela... Peraí. Tá certo o que eu fiz? Tá certinho. Esse cara é invariante. Por que eu acho que está ao contrário? Porque tá. Simplesmente, em vez de passar o U para cá, eu fiz errado. Tá? Então, veja, eu pego esse cara aqui, eu divido pela norma dele, multiplico pela norma do outro, isso aqui vai me dar meu N, né? Eu posso tirar a raiz do N, mas aqui, desculpa, é N2. Esses caras aqui, a gente sabe que tem o mesmo sinal, são dois vetores tipo tempo, a gente já botou um menos lá dentro, então a gente pode muito bem encontrar o N como sendo mais ou menos W sobre U, tá certo? Esse mais ou menos ele é meio irrelevante, a gente pode escolher qual é um dos dois sinais. A única coisa que pode acontecer é que a gente pode usar ele para inverter o tempo de um em relação ao outro. Se a gente não quiser fazer isso, a gente encontra o N positivo aqui, tá certo? A gente usa o N positivo. Ok, então... Agora, a gente pode simplesmente pegar essa fórmula complicada aqui, para o V, e calcular o gama explicitamente, para a gente ter a nossa transformação completa, ou seja, para a gente saber o gama aqui. Ou seja, na prática a gente já sabe quem é gama, a gente sabe quem é N, a gente sabe quem é tudo. Mas é mais conveniente a gente usar aquelas fórmulas ali para calcular o gama direto, tá? É só uma questão de conveniência, não tem mais nada novo aqui, mas é porque a fórmula fica mais fácil. Como é que a gente faz isso? N U0 W0 menos U1 W1 igual a gama W0 ao quadrado menos W1 quadrado. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Eu quero me livrar desse termo que tem V sobre C, esse termo que tem V sobre C. Então, pego a expressão de cima e multiplico por W0. Aí vai ficar assim, gama, V sobre C, W1, W0. Pego a de baixo e multiplico por W1 agora. Então, vai ficar gama, V sobre C, W0, W1. Então, o termo que vai aparecer aqui vai ser igual ao que vai aparecer aqui. Então, eu posso subtrair as duas, tá certo? Só que se eu subtrair as duas, vai ficar assim, NU W0 menos
NUW1, tá certo? Então, quando eu faço isso, esse termo eu subtraio, multiplico por W0, esse por W1 e subtraio um do outro, esses vão embora e vai sobrar só esse com esse. Só que esse é gama W0 quadrado e o outro é gama W1 quadrado, tá certo? Então é só um truque para a gente facilitar a nossa vida e a gente vai encontrar isso aqui, gama vezes esse produto interno, e aqui a gente vai encontrar o quê? N, U, Mi, W, Ni, eta, Mini, tem um sinal de menos na frente, né? Esse cara aqui é menos o produto do eta, porque o menos está aqui no 1 e não no 0. E aqui vai ser gama, e tem um menos aqui também, e esse cara aqui é o módulo de W ao quadrado. Certo? Ok, então esse mais aqui vai junto com esse mais daqui, e a gente tem o seguinte, U, Mi, W, Ni, eta, Mini, vai ser igual, opa, esse aqui, pode ser, vai ser igual a gama sobre N W quadrado, certo? Só que é N, pessoal, é isso aqui, ó. Né? Se eu substituir lá, vai ficar assim, gama W U. Só que quem é gama, pessoal? Mesmo que seja aquela velocidade complicada, é simplesmente 1 sobre, né? Ou seja, gama é igual a 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Tá? Meu V2 é complicado, meu V2 sobre C2 é complicado, porque essa expressão aqui. Mas isso aqui continua sendo verdade. Só que isso aqui é um número que a gente já viu, né? Esse cara aqui é um número sempre maior ou igual a 1. Ele só satura igual a 1 quando o meu V é 0. E a gente viu que a gente pode escrever esse cara aqui como sendo cosseno hiperbólico da rapidez. Tá certo? O que a gente acabou de encontrar, então? Né? Por que eu acho que está faltando alguma coisa? Tá. Para a gente não ter a ambiguidade do sinal N aqui, do N, a gente poderia levar todo mundo ao quadrado, porque é a expressão que geralmente aparece. Tá? Então, eu vou fazer assim, mas salvo esse detalhe, é o que a gente acabou de ver aqui agora. Então, a gente vai encontrar mini ao quadrado vai ser igual a módulo de W ao quadrado, módulo de U ao quadrado, cosseno hiperbólico de Xi. E aí, pessoal, qual é a diferença para a equação que a gente tinha antes? Ou seja, se a gente pega aqui um U tridimensional euclidiano com o meu W tridimensional euclidiano ao quadrado, esse cara a gente escreve assim, módulo de U, módulo de W, cosseno do θ, que é o ângulo entre os dois. Tá certo? Então, a gente encontra uma estrutura geométrica similar, só que a diferença é que, em vez de você ter um cosseno, cosseno ao quadrado, em vez de ter um cosseno ao quadrado, você tem um cosseno hiperbólico ao quadrado. Tá certo? A gente vai ver, por exemplo, que a gente vai ter tipo... Lembra que a gente tem o produto interno, que ele vai ser ao quadrado assim, mas você pode pegar, por exemplo, o produto externo, ou o produto tensorial, ou o produto vetorial, e você vai ver que é a mesma coisa, é módulo, módulo, só que seno aqui. E a gente vai ver que para o caso Minkowski também, você vai ter esses dois caras aqui, e vai ter um seno hiperbólico. Tá certo? Só que a diferença é que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, e aqui é cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico igual a 1. Tá certo? Então, a diferença da assinatura, da métrica, faz essa diferença aqui. Esse cara é sempre menor, né? Cosseno de θ ao quadrado é sempre menor ou igual a 1. O cosseno hiperbólico ao quadrado de Xi é sempre maior ou igual a 1. Tá certo? Então, aqui a gente tem a identidade de Schwarz invertida. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com uma métrica pseudo-riemanniana ou com essa métrica de Minkowski, o que a gente vai ter é que as desigualdades mudam um pouco. Tá certo? E não só isso, a interpretação depende da qualidade dos vetores.
para a gente fazer essa brincadeira aqui e ela fazer sentido, os dois precisam ser tipo tempo. Quando um for tipo tempo e outro for tipo espaço, tem que tomar mais cuidado. Porque, por exemplo, a gente começou com isso porque a gente fez a transformação assim, né? Essa transformação levou o W num que só tinha temporal, e aqui o U podia ser qualquer coisa. Mas, por exemplo, se o U fosse tipo espaço, isso aqui pode dar até 0, porque não tem componente, né? Esse cara vai ser espacial para esse referencial aqui, entendeu? Enquanto aqui nunca vai ser 0. Tá certo? Então isso aqui não vale para qualquer dois vetores, só vale para o vetor U e V quando os dois são tipo tempo. Certo? Ok. Então a gente falou aqui. Bom, deixa eu ver como é que a gente faz agora. Só tem um pedacinho e a gente tem pouco tempo. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Porque a gente está com pouco tempo, não dá para começar outro assunto, mas deixa eu começar a falar um pouco, então, de qualquer forma, só para a gente aproveitar para esquentar a cabeça de vocês, para na próxima aula a gente já discutir com mais profundidade. Então, vamos dizer o seguinte. Se eu estou no laboratório, então eu estou aqui no laboratório, parado, e eu tenho uma partícula que está, por alguma razão, ela é instável, ela vai decair, ela vai emitir uma partícula alfa, vai fazer qualquer coisa do tipo, certo? E ela tem um tempo de meia-vida, que é o tempo, né, que vai demorar para ela vai para um certo sample, uma certa amostra, decair uma certa quantidade, tá certo? Então ela está andando aqui, e digamos que eu sei que essa partícula ela é instável e eu só vou ver ela em no máximo 1 segundo, tá certo? Então digamos que passou aqui 1 segundo para mim. Okay? Agora, digamos que essa partícula foi formada no momento em que um raio cósmico bateu na atmosfera. Então, veio uma partícula ultra carregada sei lá de onde, uma supernova, chega na nossa atmosfera, colide com uma partícula da atmosfera e nessa colisão gera uma partícula dessas instáveis, tá certo? Que tem um tempo de 1 segundo também aqui. Certo? Dependendo da altura da atmosfera, 1 segundo é ruim, né? Vamos botar um tempo T0. Porque eu não sei qual seria uma escala razoável, então 1 segundo eu acho que ia ser ruim no caso. Então, digamos que essa partícula, ela colidiu aqui na atmosfera, tá certo? Ou ela colidiu aqui na atmosfera, certo? E ela andou nessa velocidade até chegar no meu laboratório, tá certo? Bom, acontece que, digamos que esse tempo aqui seja muito maior que T0, certo? Esse T0 aqui é o tempo de decaimento, tá? Tempo de decaimento. Ou seja, vou dizer que essa partícula bateu na atmosfera e foi criada. E no mesmo instante eu criei uma partícula dessa no laboratório, certo? Então aqui digamos que passou ΔT. A partícula desapareceu. Essa minha partícula desapareceu. Qual é a chance de eu encontrar essa partícula que bateu na atmosfera aqui, lá no laboratório? Existe alguma chance disso acontecer? Por que não? Então, deixa eu falar de novo. Aqui eu vou criar 2 partículas, tá? Aqui a partícula 1 criada, sei lá, distância D. Então ela foi criada lá na atmosfera a uma distância D, tá certo? E aqui a partícula P2 parada. A partícula P2 parada, ela vai existir durante esse intervalo de tempo e vai decair. Desculpa. Ela vai existir durante o intervalo de tempo T0 e vai decair, certo?
A partícula que foi criada na atmosfera, ela vai demorar o quê? D sobre C para chegar, né? Para chegar na gente, ela vai demorar D sobre C, certo? A pergunta é, se ΔT for muito maior que T0, ela vai conseguir chegar aqui antes de decair ou não? Como? Isso. E por que isso acontece? Como é que a gente faz essa medida? A gente pega esse cara aqui e mede o tempo, né? Então, a gente vai encontrar que delta tal vai ser igual a quê? Raiz de C delta T menos D. Certo? E quanto é que é isso aqui? A gente pode substituir um ou outro, né? Esse cara aqui vai ficar... Espera aí. Eu estou fazendo uma besteira. Delta T. Espera aí que eu fiz... Não, tá. Não é C, tá? É V, a velocidade da partícula. Okay? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar raiz de D ao quadrado sobre V ao quadrado. Espera aí que tem uma coisa aqui. Ah, tá. E tem o C ao quadrado aqui. Certo? Menos D ao quadrado. Esse cara vai ficar assim. D raiz de... vou fazer assim. Deixar do jeito que está mesmo. C2, V2 menos 1. É que eu podia te botar em evidência, podia fazer... Tanto faz, eu posso fazer assim também. Tá certo? Bom, esse aqui é um número sempre maior que 1, porque V é menor que C. Então, essa razão aqui vai sempre dar um número maior que 1. Então, isso aqui é uma coisa bem definida. O ΔT aqui, que vai passar para a partícula... Eu fiz ao contrário aqui, pessoal. Eu fiz besteira, tá? Por isso que está dando negócio ao contrário. Porque eu quero comparar os tempos. Então, para comparar os tempos, eu tenho que transformar D em ΔT e não ΔT em T, tá? Então, vai ficar assim. C ΔT ao quadrado menos... E aí, o meu D vai ser V ΔT ao quadrado. Agora sim, esse cara aqui vai ser ΔT raiz de... Tá? Tem que ter ΔT aqui. Então, vou passar o C para cá. C para cá. O C entra, vai ficar 1 menos V2 sobre C2. Tá certo? Ou seja, se minha velocidade da partícula for próxima à velocidade da luz, significa que no relógio dela passou delta tal, que é um número bem menor que ΔT. Ou seja, para a partícula que está decaindo, delta tal é igual a ΔT vezes raiz de 1 menos V2 sobre C2. Tá certo? Então, isso aqui as pessoas chamam de dilatação do tempo, tá certo? Ou seja, o tempo dilatou para a partícula. Eu acho que essa nomenclatura ela atrapalha mais do que ajuda, tá certo? Eu não interpreto assim. Eu digo que no relógio dela passou essa quantidade de tempo, enquanto para o meu relógio passou essa quantidade de tempo aqui. É só o fato da não sincronia dos relógios, ou seja, relógios de linhas mundo diferentes passam diferente. É assim que eu interpreto isso, entendeu? E isso aqui é uma coisa que você mede, tá certo? Ou seja, isso de fato é verdade. A partícula, ela vai sofrer, ela vai medir um tempo diferente, porque ela está numa velocidade alta em comparação a mim, tá certo? Você pode mudar de referencial, mas quando você muda de referencial, pessoal, vai mudar a superfície de sincronia. E isso confunde a cabeça da gente. Então a gente acaba pensando que tem um monte de paradoxo, quando na verdade não tem, tá certo? A gente vai explorar isso mais para frente, mas só para alertar vocês de que é mais fácil entender essas coisas pensando como que o tempo passa
de acordo com sua trajetória. Esse cara vai ver um tempo, esse cara vai ver um tempo, esse cara vai ver um tempo. Cada um desses caras mede um relógio diferente. Mas eu ainda posso manter minha sincronia desse referencial aqui e pensar nela porque é mais fácil para mim. Porque aqui eu sei o que está acontecendo ao mesmo tempo, porque eu defini arbitrariamente o que é ser ao mesmo tempo. E não tem nada de especial na minha escolha ou em outra escolha, entendeu? Mas quando você fica comparando o que é ao mesmo tempo em referenciais diferentes, isso confunde a cabeça da gente. Certo? Bom, é isso, pessoal. Vamos continuar na próxima aula. Então eu quero terminar.